Shalom Adonai, povo de Deus, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu tô aqui de novo, mais uma vez, para a sua felicidade ou para a sua infelicidade, isso pouco me importa, mas eu estou aqui para trazer um momento de reflexão da Palavra de Deus. Sim, esta palavra maravilhosa que nos dá vida, fôlego, ânimo para prosseguir. E aqui estou eu, deixa eu ajeitar a câmera. Isso. Aí, tô eu aqui para trazer sobre uma reflexão que eu estava fazendo na minha vida. Eu falei, interessante, vamos compartilhar para o próximo também. E qual que reflexão é essa? O que eu fiquei pensando? A questão das primícias. As primícias para Deus. Nós estamos entregando as nossas primícias para Deus? E quando nós falamos de primícias, geralmente nos remete à oferta. Por quê? Porque logo que me fala de primícias, o que eu penso? Eu penso na passagem de Caim e Abel. Caim ofereceu sacrifícios de animais, mas não ofereceu das suas primícias. Abel ofereceu o fruto da terra, mas ofereceu das suas primícias. Deus aceitou a oferta de Caim, não, de Abel, e rejeitou a oferta de Caim. E quando eu paro para pensar nisso, eu falo, eu estou entregando as primícias da minha vida para Deus? E o que seria entregar as primícias assim? Será que primícia se resume à oferta só? É o dízimo que eu dou? O dízimo é outra coisa que remete-nos a primícias. As primícias de entregar a primeira parte do nosso dinheiro assim que recebemos. Pelo menos foi um hábito que assim me foi ensinado e que me foi instruído de fazer. Assim que você recebe o seu salário, assim que você recebe a quantia de dinheiro que lhe está prometida, você reserva primeiramente, a primeira coisa em que você faz ao receber é tirar o seu dízimo, como um sinônimo de estou dando as primícias a Deus. Por quê? Porque Ele já possui tudo, tudo é dele. E a forma que nós temos de honrar e dar algo a Deus, em que Ele aceite, no sentido de que se Ele é dono de tudo, Ele não precisa aceitar nada, mas Ele aceita de bom grado, porque não é pelo que nós damos, mas é a forma em que nós fazemos e o jeito que nós damos. Ou seja, se nós tiramos das nossas primícias, a primeira parte, e de um jeito com qualidade, nós damos honra a Ele, além do que realmente estamos dando a Ele. Quando você tira as primícias do seu dinheiro, não é que Deus precisa do seu dinheiro. Mas na verdade você está honrando a Deus tirando as primícias do seu dinheiro, dizendo: este é o jeito em que encontrei de honrar ao meu Senhor e agradecer pela providência que Ele me mandou. Porque eu sei que Ele é dono de tudo e não precisa de nada. Mas mesmo assim eu retribuo, em forma de gratidão. Lembra os 10 leprosos? Os 10 foram curados, mas somente um voltou para agradecer. E quando você é grato, a tua fé te salva, a tua fé te liberta. Quando você é grato, Deus abre as portas, Deus faz o impossível. Para aqueles que são gratos, Deus faz você entrar em terras prometidas devido à gratidão no seu coração. E qual é a forma de agradecer? É justamente honrando ao Senhor e devolvendo aquilo que Ele já fez por nós, aquilo que Ele já nos entregou, porque tudo é dele. Mas a gratidão é voltar e falar: Senhor, eu queria te agradecer pelo milagre que o Senhor fez na minha vida, pela providência que o Senhor enviou. Ah, mas todo mês eu recebo, como assim providência de Deus? É providência de Deus. Por mais que não seja extraordinário aos nossos olhos, mas na verdade mas a gente olha com um olhar banal, no sentido de que se acontece todo dia não é extraordinário, mas Deus provê todos os dias para os animais do campo, Deus provê todos os dias para aqueles que necessitam de providência. E isto é um milagre de Deus, mas a gente às vezes não agradece não dando as primícias. E quando falamos de primícias, nós limitamos também a questão de que nós achamos que primícia só diz respeito à oferta, só diz respeito a dinheiro ou coisas semelhantes, quando na verdade as primícias também têm as primícias do seu tempo. O que você faz nas primeiras horas do seu dia? Será que você pega o celular? A primeira coisa que você faz é acordar. O celular geralmente já dorme ali do lado de você, né? Dorme do lado do seu travesseiro e você já pega. Você acorda, você pega o celular, tá certo. Geralmente você acorda, pega e vê a hora.
Mas quando você vai ver a hora, você já desbloqueia e já está entrando em redes sociais, você já dá uma olhada no seu Instagram, você já vê o seu WhatsApp se tem alguma mensagem para você responder, já vê se alguém te mandou alguma coisa, se tem alguma coisa engraçada para ver no Instagram. E é isso que você faz com as primeiras horas do seu dia. Você pega no celular, a primeira coisa em que você busca, a primeira coisa em que você procura no seu dia é o seu celular. E eu te pergunto, será que você está entregando as suas primícias para Deus? Ah não, mas a primeira coisa que eu faço no dia é pegar no meu celular, mas eu passo 5 horas em oração. Eu te pergunto, será que Deus quer das nossas primícias? Será que Ele precisa que a gente fique horas e horas orando, sendo que a gente não procura? A primeira coisa em que nós o procuramos, que nós procuramos no nosso dia, não é Ele? Entende? A questão não é a quantidade, a questão é a qualidade e a forma que nós fazemos. Deus nos mostra isso em diversos pontos da Bíblia, como que Ele se importa com a forma que nós fazemos, com a disposição que estamos de honrar a Ele, entregando as nossas primícias, o primeiro, a qualidade. Davi tentou levar a Arca da Aliança de qualquer jeito, da forma em que não deveria ser levada, que Deus não instituiu que fosse levada. Deus deu o mandamento e a ordenança que fosse levada pelos levitas, por alguém da tribo dos levitas, da forma certa, com louvor, com hastes de ouro, levados em seus ombros. Mas ele quis levar com carruagem de bois. Resultado: alguém morreu. Entende? Então, é algo muito sério a forma que nós fazemos as coisas. Não é simplesmente, eu fiz, tá tudo certo. Eu paguei a meta, tá tudo certo. Entende? Mas é dedicar a Deus realmente essas primícias, essa qualidade que nós devemos dar a Ele como forma de gratidão e honra por tudo que Ele tem feito a nós. Então dedique as primícias do seu dia para Ele. Antes de buscar o seu celular, antes de buscar ver as suas mídias sociais, antes de buscar responder alguém no WhatsApp, busque ler a palavra, busque ter um momento de oração. E quando eu digo isto, eu não estou dizendo sobre quantidade, mas sobre qualidade. Eu não estou falando para você passar 2 horas lendo a Bíblia assim que acordar. Convenhamos, a maioria tem uma vida corrida e acorda no susto, por assim dizer. Mas ainda assim, dedique esse tempo para Deus. Acorde 5 minutos antes, leia um versículo por dia, faça uma oração assim, a oração do Pai Nosso, rapidinho ali. Mas primeira coisa que você deve buscar, busque a Deus no seu dia. Antes de buscar celular, antes de buscar mídias sociais, antes de buscar qualquer outra coisa, busque ao Senhor no seu dia. Dedique as suas primícias ao Senhor. Não se deixe ser levado pelas distrações dessa vida. Não se deixe ser levado pelas coisas que te afastam de entregar as primícias para o Senhor. Coloque no seu coração que eu vou entregar as primícias do meu dia para Deus. Ah, mas eu acordo atrasado, eu acordo no susto. Convenhamos, se você precisasse chegar 15 minutos mais cedo no seu trabalho, ou em qualquer evento que fosse mais importante, por exemplo, você não acordaria mais cedo só para não se atrasar? Acordaria. Então não é uma questão de eu não tenho tempo ou isso ou aquilo. É uma questão de prioridade. Se você prioriza a Deus acima de todas as coisas, você não vai se importar de acordar 15 minutos mais cedo para ler a Bíblia e para orar antes de você ir trabalhar. Se Deus é uma prioridade verdadeira no seu coração, você não vai se importar de ir dormir mais cedo para você poder acordar um tempinho mais cedo. E eu não estou falando de horas, tipo, ai meu Deus, eu preciso passar 2 horas fazendo devocional pela manhã. Não, mas é a questão de como você faz e as primícias que você entrega a Deus. Dedique tudo primeiramente a Deus. E eu não digo somente tempo, qualidade, dinheiro ou ofertas. Eu estou dizendo também sobre o que você vai fazer. Deus se alegra de ver a obra começar. Deus se alegra de ver a obra começar. Quando você estiver começando a fazer algo, entregue a Deus. Ah, mas como que eu entrego algo que não pode ser entregue? Ore, entregando a Deus. Diga, Senhor, eu entrego ao Senhor isto daqui.
as primícias, seja para o Senhor. Quando você estiver começando algo, um negócio, a vender, não importa o que você esteja começando, mas quando você estiver começando, pense, comece a refletir, como eu posso entregar as primícias a Deus? O primeiro lucro, o primeiro resultado do seu investimento. Ah, mas é tão pequeno. A questão não é a quantidade. A questão é como você faz. A questão é que se você quer honrar a Deus, Deus não precisa de quantidade, Ele já tem tudo, tudo é dele. Mas é a forma que nós fazemos. É a forma que nós encontramos de honrar a Ele com o pouco que nós temos. Então, quando você estiver começando uma empresa, quando você estiver começando o que quer que seja, eu estou começando a estudar para uma prova que eu quero muito passar. Os primeiros tempos de estudo, fala, Deus, eu dedico ao Senhor esse tempo de estudo. Ore antes de começar a estudar, faça alguma coisa diferente dizendo, ei, eu quero honrar o Senhor em tudo com as minhas premissas. É fácil? Não. Tem coisas que você simplesmente faz e você não... Ai meu Deus, eu esqueci, entende? E é normal, afinal de contas nós somos seres humanos e estamos aqui sempre errando e nos aperfeiçoando. Mas nós precisamos ter esse pensamento, essa autorreflexão de como eu posso entregar as primícias para Deus. Parar e refletir um pouco o que eu estou fazendo que pode honrar a Deus mais ainda. Você está solteiro, por exemplo, e você vai começar um relacionamento. Encontre uma maneira de entregar as primícias do seu relacionamento para Deus. Não sei, você começa a conversar com essa menina ou com esse menino, fale, eu quero entregar o nosso relacionamento, as primícias do nosso relacionamento para Deus, porque Ele merece. Então, eu queria passar esse tempo em oração. Eu queria passar esse tempo em jejum, em fazendo algum propósito diferente, dizendo, Deus, as primícias são do Senhor. Eu estou dizendo relacionamento porque muito dificilmente as pessoas pensariam, como que eu posso entregar as primícias de um relacionamento para Deus? Porque a nossa mente está tão limitada em dinheiro, ofertas e essas coisas que a gente para de pensar que tudo tem um primeiro começo, tudo tem uma primeira vez. O primeiro abraço, o primeiro contato físico, entende? Então, tudo você encontra o meio de honrar a Deus. E Paulo fala, tudo que façais, façais para a glória de Deus. É claro que o contexto em que ele diz é outro do que eu estou dizendo agora. Mas ainda assim é uma reflexão a se fazer. Coloque no seu coração. Você que está solteiro, você que já está namorando, faça de novo. No sentido de que você não vai terminar o relacionamento para começar de novo. Mas fale, Deus, eu percebi e eu quero fazer. Eu quero fazer alguma coisa diferente. Entende? Não saia desse comodismo de fazer sempre a mesma coisa. E quando você não faz, você fala, tá tudo bem, depois eu faço. Faz agora. A mudança começa agora. Pense em alguma coisa aí. Eu não sei o que você pode estar passando. A faculdade também, entrega um jeito de de oferecer a Deus. As primeiras semanas, passe em oração. Fala, Jesus, eu quero entregar ao Senhor em uma forma de oração. Assim que você chegar na faculdade, ora. Quando você sair, ora em você ali. Mas eu não sei. Mas pense em alguma coisa. A gente pensa tantas coisas. Para tantas coisas diferentes, a gente encontra o meio. A gente simplesmente encontra o meio. Só que parece que para as coisas de Deus a gente é relaxado e sequer pensa em alguma coisa diferente. A gente só faz o mesmo ali e fala, tá tudo bem, porque eu cumpri a meta. E eu aplico isso para mim também. É uma reflexão que nós temos que fazer de forma constante. Falar, o que eu posso fazer de diferente para Deus, né? O que eu posso fazer de legal, assim, tipo, que Ele ia se agradar. Tá bom? Então essa é a reflexão que eu deixo. Entregue as suas primícias para Deus. E quando eu falo de primícias, não limite a sua mente a pensar somente em ofertas, dinheiro, mas também pense em tudo que lhe for possível, as primícias da sua empresa, as primícias da sua faculdade, as primícias do seu futuro relacionamento, as primícias da sua casa nova, assim que você ir morar na sua casa nova, já fala, Jesus, o primeiro dia vai ser para cultuar o Senhor na casa nova. O primeiro dia vai ser para adorar o Senhor nessa casa nova, nessa bênção nova. Assim que você ganhar um carro, dedique as primícias a Deus. O primeiro momento que você passar no carro ali vai ser um momento em oração.
O primeiro louvor, você coloca um louvor já no carro, falando de Jesus, é pro Senhor e eu dedico ao Senhor. As primícias é pro Senhor, entende? Faça alguma coisa, dedique as primícias para Deus. E é isso que Deus coloca em meu coração e eu repasso pro seu. Dedique as primícias para Deus. Pense, encontre o meio. Tudo que vier de novo às suas mãos, dedique para Deus as primícias. Tudo que você for fazer de novo, pense como você pode ofertar as primícias para Deus. Essa é uma autorreflexão que nós devemos fazer e não é fácil. É uma forma constante, é um hábito constante que devemos ter e nós sabemos muito bem que nós somos péssimos em criar novos hábitos bons. Tá bom? Então, pense, reflita, guarde no seu coração e fala, verdade, eu estou sendo falho. Mas Deus dá graça e misericórdia e assim vamos seguindo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Que possamos juntos crescer na fé, espiritualmente, ser filhos melhores para Deus. Tá? E é isso. Que Deus abençoe você e que eu e você possamos pensar em jeitos diferentes de entregar as primícias para Deus. Amém? Até mais, gente.